vamos aprender um pouquinho mais da história do nosso país e falar dos africanos que vieram para o Brasil e assim ajudaram na formação do povo brasileiro. A gente sabe que a primeira mão de obra utilizada no nosso país foi a dos indígenas, que foram escravizados e obrigados a trabalhar aqui nas terras brasileiras pelos portugueses que colonizaram o nosso país. Acontece que a mão de obra indígena não era resistente o suficiente. Com isso, os portugueses descartaram os índios, mas continuavam precisando de mão de obra para trabalhar nas terras. E o que eles decidiram fazer? Traficar pessoas. Que pessoas eram essas e de onde elas vinham? Pois é, eram os negros que vinham da África. Naquela época, os negros não eram tratados como seres humanos. Eles eram considerados coisas, mercadorias. Eles eram vendidos e comprados como se fossem produtos. Com isso, os portugueses e os europeus começaram a transportar os africanos para o Brasil. E como eles vinham para cá? Eles eram transportados em navios negreiros, embarcações precárias, sem nenhuma higiene. Eles vinham juntos de ratos, baratas, sem nenhuma higiene pessoal e nenhuma condição humana de viagem. No meio dessa viagem, da travessia, muitos escravos, muitos negros africanos morriam e seus corpos eram jogados ao mar, como se não representassem nada. Quando chegavam em terras brasileiras, esses negros eram vendidos para os senhores de engenho, os donos das terras, os grandes fazendeiros. Os negros eram comprados como se fossem coisas, mercadorias. A maioria dos negros eram homens, devido à sua força física, mas as mulheres que vinham para cá iam trabalhar como empregadas domésticas, mucamas, certo? Eles viviam aqui em senzalas, eram as moradias dos negros escravizados. Essas senzalas eram úmidas, escuras e não tinham nenhum tipo de conforto. Cama, lençol, nem pensar. Viviam como se fossem animais e muitos eram até acorrentados. Então, uma vez escravizados, os negros africanos eram obrigados a trabalhar sob sol e chuva horas e horas diárias. Tempos para descanso? Não tinha. Era de acordo com as regras ditadas pelos senhores de engenho. Esses escravos eram obrigados a seguir regras. E uma vez que eles descumprissem as ordens dos senhores de engenho, eles eram castigados e muitas vezes chicoteados. A vida de um escravo africano era realmente sofrida. Eles não podiam praticar a religião deles, nem seus cultos africanos. Eles eram obrigados a praticar a religião católica e eram também obrigados a falar a língua portuguesa, porque eram os portugueses que estavam aqui mandando em toda a terra brasileira. Muitos negros africanos, insatisfeitos e descontentes com a vida desumana que levavam, fugiam pela floresta. Aqueles que conseguiam fugir formavam no meio da mata uma comunidade africana chamada de quilombo. Nos quilombos viviam os negros que conseguiram fugir das mãos dos senhores de engenho. Ali, eles começaram a luta pela liberdade. Muitos escravos conseguiam a carta de alforria, um documento que garantia a liberdade para o escravo. Acontece que essa liberdade não era muito ideal, porque o escravo não tinha casa, moradia, dinheiro e nem ajuda do governo. E como ele iria se manter sendo livre sem nenhuma condição de vida? Era complicado. Muitas lutas e rebeliões foram feitas para conseguir a liberdade e o fim da escravidão. Então, em 13 de maio de 1888, foi assinada uma lei que garantia o fim da escravidão no Brasil, chamada de Lei Áurea, assinada por Princesa Isabel. E assim, determinava-se o fim da escravidão em terras brasileiras. Os negros não eram mais forçados a trabalhar e não eram mais vendidos como mercadorias. A escravidão dos negros africanos deixou grande marca no povo. Até hoje, os negros sofrem discriminação e preconceito devido à cor da sua pele. Muitos são considerados inferiores até hoje, mesmo com todas as heranças que eles deixaram e colaboraram para a formação do povo brasileiro. Hoje, existem movimentos negros que lutam pela igualdade de raças, onde todos somos iguais, independente da cor da sua pele.
Esse movimento colabora para o fim do racismo pela igualdade das raças. Muita gente ainda acredita que o negro vale menos só por causa da cor de sua pele. Acontece que racismo é crime. Discriminar uma pessoa pela cor da pele que tem é crime. É preciso acabar com a desigualdade racial. Por isso, se você vir alguém cometendo um ato de racismo, denuncie. É dever do cidadão denunciar um ato de racismo. Certo, gente? Nossa aula é essa. Eu espero que vocês tenham gostado, aprendido e conhecido um pouquinho mais da nossa história. Combinado? Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.